Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live nessa quarta-feira. Que bom que você está aqui comigo. Daqui a pouquinho eu vou receber minha amiga preciosa aí, a Rose, quando hoje estaremos falando sobre um assunto muito interessante. Você é uma mulher com postura adulta ou com postura infantil? Será um bate-papo gostoso, leve, descontraído. Vou convidar aqui a Rose. A Rose vai estar aqui conosco. Ei, Luana, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bom. Mulheres Mineiras em Evidência, sejam bem-vindas. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. E nós já estamos aqui iniciando nossa live com o tema: você é uma mulher com postura adulta ou com postura infantil? Mas como assim? Ei, querida Luana, bem-vinda. Boa noite. Rô, eu sou adulta e com postura infantil? Isso é possível? Sim, acontece. Deixa eu ver o negocinho aqui. Boa noite, a Rose está aí. Rose, pede aí para participar, querida, para a gente aceitar. Pronto. Aceitei aí, Rose. A Rose está chegando. É uma pessoa muito, extremamente experiente. E nós vamos estar aí. Chegou, amiga Cheguei! querida. Que delícia, Bem-vinda. gente! Muito bom. Muito Seja obrigada. bem-vinda. Para você, Gratidão. delícia. Para você que está aqui conosco, né? Tem um aviãozinho aí. É só você clicar, enviar para aí umas 5 pessoas cada um, para trazer mais gente para estar conosco nessa live, né, Rose? Eu já estava aí compartilhando. Compartilhei umas 5 antes de entrar, porque Certo. é um assunto tão importante para nós podermos estar conversando, né, Rosângela? Sim, com certeza, Rose. É, você que é mulher, né? Postura adulta. A Lourdes entrou aí também. Bem-vinda, Maria de Lourdes. A Lourdes é lá de Bem-vindo. Floripa, Ai, que psicóloga, está aqui delícia! conosco. Tá Seja fresquinho aí, bem-vindo. gente? Porque aqui tá um forno, né, Rosângela? Nó, muito quente, né? Eu Florianópolis até, é. Ah, eu até virei um pouquinho aqui, porque eu sou assim, ao mesmo tempo eu quero refrescar, mas eu também não aguento que fica muito em cima de mim. Então eu fico nesse bem-vinda, bem-vinda. Aí eu fico nesse somos duas. dilema quando tá muito quente. É, eu também sofro, não dou conta de muito vento em mim. Rose, mas vamos lá no nosso tema, né? Ontem Vamos lá! comemoramos o Dia das Mulheres, uma data Pois assim que tem uma história é. muito forte, com muito significado. E nós vamos estar conversando aqui sobre essa mulher, né, na postura adulta. E o que é isso, Rose? Postura infantil? Tem adulto na postura infantil também? É isso mesmo que acontece? Interessante, né? Muito interessante. Eu quero até, antes de responder, eu tô aqui com essa flor maravilhosa, gente, esse Ó, arranjo, né? Que eu que quero linda! aproveitar, dedicar a você, Rosângela, e a Ah, meu todas Deus! as mulheres que estão participando dessa live, que vão assistir depois. Eu recebi ontem de uma mulher muito preciosa. Ela é coreana, da Coreia do Ah, Sul. Olha que que fofa. É, delícia! e que teve assim o carinho de trazer Uhum. para mim. Então eu gostaria de, através desse arranjo tão delicado, mas que quando eu comecei a observar e ver que ele tem tanto significado, ele diz muito acerca da mulher, não é?
porque a mulher é assim. Nós olhamos e vemos a singularidade da mulher. Que lindo. Não é isso? Eu diria que aqui expressa muito bem isso, né? É, por dentro, por fora, é exatamente assim. Nós não precisamos de competir, nós não precisamos de comparação, nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos simplesmente de aceitação, né? Que lindo, Então, Rose. eu já começo homenageando todas nós através dessa metáfora aqui desse arranjo. Mas vamos lá. Então, essa postura, né, adulta, essa postura infantil. Para falarmos desse assunto, né, Rosângela? Primeiro eu preciso estar aqui na minha postura adulta, para Sim. que eu possa, então, conversar sobre esse assunto. E é muito legal trazer essa consciência que, lendo, inclusive, muitas postagens, muito conteúdo acerca do Dia Internacional da Mulher. E isso é muito bom, isso é muito importante, isso é necessário, não é? No desdobramento aqui nós vamos estar falando, eu e você principalmente, mas nós temos quase que a mesma idade. Isso para nós é histórico, isso é importante que aconteça. É verdade. Agora, tem muita movimentação que não expressa essa mulher adulta. Expressa ainda uma mulher cativa. Uma mulher que ainda está numa postura infantil. É verdade, Rose. Tem muitas situações, né, que a gente tem vivenciado, né? Quero dar boa noite aí para a Érica, para a Cris, da Laços, que está aqui conosco. A Sejam todos. Mayra, boa noite, querida, também. Olha lá. Mayra entrou aí? A Entrou Cris também. Laços. Ah, que delícia. Que Ah, vi aqui. maravilha. Sejam todos bem-vindos, gente. Clica aí no aviãozinho, chama aí mais umas 5 convidadas ou Isso, convidados, chama né, aí. para estar conosco, que Exato. hoje o assunto está bem assim, né, Rose? Muito precioso, importante para nós conversarmos. Escreve aí pra gente, como que você se vê? Você se vê mais adulta, mais infantil no seu dia a dia? Como que você se vê? Escreve aí pra gente. Enquanto isso, nós vamos conversando aqui. Sim, eu estou postando aqui as mensagens que... Bom, agora eu vi. Rose, o que é que eu vejo? A criança, né, que é a minha maior paixão, a minha área aqui da qual eu Sua trabalho, expertise. da Aham. minha expertise, experiências de mais de 30 anos dentro da sala de aula, né, vivendo aquele ambiente escolar, porque não é só a sala de aula, você vai para o parquinho, lá para o pátio, você vê muitas coisas ali acontecendo, então eu fui absorvendo ali e adquirindo muita experiência. Hoje eu tive uma tarde cheia, graças a Deus, atendendo as crianças, as mães, né? Alguns pais. Então, assim, é o momento que eu ofereço ali a minha escuta mesmo. E são histórias e histórias, né, Rose? Então, a birra está sempre ali presente. Na maioria das vezes, a birra está presente. Aí, hoje, eu conversando com a mamãe,
Ela falou assim: o que que a gente faz com uma criança birrenta, que rola no chão, que esperneia? Eu desviei o assunto, eu respondi, mas no primeiro momento eu falei assim: você já percebeu que adulto também faz birra? Aí ela falou assim: só não rola no chão. Eu falei: mas faz coisas piores do que rolar no chão. Então, tem uma questão aqui, a Luana está colocando. Às vezes me vejo agindo como uma criança. Fico pirracenta, que nem uma criança com os meus filhos. Pois é, Luana, é isso mesmo. Esse assunto que nós vamos debater aqui, né, que estamos conversando, Aham. porque muitas vezes nós temos essa postura da nossa criança que está ali fazendo pirraça, que está fazendo birra. Uma Uhum. pessoa te falou, né? Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa expressou uma frase que você não gostou. Passa um tempo depois, aos poucos que a pessoa está te ligando, aí você olha para o telefone, eu não vou atender. Não gostei do... Quem em Uhum. mim está agindo? É a minha Perfeito. criança ou a minha postura adulta, né? Então, muitas vezes, e isso é inconsciente, né, Rosa? Eu acho super interessante que é inconsciente, né? Rosângela, gostei muito, obrigada. É Luana que contribuiu? É, Luana. Luana, parabéns, obrigada pela contribuição, porque nos ajuda, né, a estar aqui Sim. conversando. E, e é muito bom. Eu até quero trazer duas fundamentações aqui, porque ontem mesmo, ai, que delícia, que saudade! Olha quem está aqui, Adriana, da Inspirali, que Oh, meu Deus. maravilha! Ei, Ah, Dri. saudade! Então Gracinha. vamos lá, veja bem, você colocou aí, você também com mais de 30 anos lidando com as crianças, não é? E os conflitos entre as crianças. E que por Uhum. vezes os pais chegam e trazem também as suas demandas, não é assim? E Sim. aí, veja bem, eu tenho, para quem não me conhece, aqui é interessante falar, são também mais de 30 anos, fora o tempo, né, que eu convivi em casa, vendo os meus pais aplacarem conflitos de vizinhos, conflitos familiares da Uhum. parentela, né, intermediando ali. E na minha vida profissional, né? Iniciei ali na Polícia Civil, depois advogando e fui fazendo formações na área de comportamento humano para agregar no que eu hoje chamo de solução legal de conflito. As pessoas chegam para mim e trazem as suas demandas e eu vou analisar aquilo tudo juntamente com elas para ver se nós vamos, de uma forma pacificada, levar para o judiciário. Se nós vamos Uhum. levar para um cartório, ou se nós podemos Sim. resolver através de várias ferramentas que nós temos em mãos. Uhum. E o que, que acontece? É interessante, eu gosto muito de sempre lembrar do Eric Berne, que eles eram tudo Uhum. amigos. Eu gosto muito de lembrar do Grodek, eu gosto muito de lembrar do Karpman, porque esses indivíduos, eles estudaram muito sobre a criança, o adulto e o posicionamento deles e enfermidades. Uhum. Isso é muito interessante, tanto que o Grodek ele é considerado o pai da psicossomática. E Ah, ele tem uma sim. frase emblemática, Rosângela. Ele tem uma frase muito emblemática. O adulto que não cuida da sua criança
é infantil. Olha para você ver. Ó, Repete aí, presta, Rose. eu Repete, vou por até, favor. ó, eu tô até lendo para eu não errar, porque às vezes é tanta gente eu confundo. O adulto que não cuida da sua criança é Aham. infantil, tá? É o Grodeck. Depois eu escrevo o nome Grodeck. dele aqui. Ele é Tá. considerado o pai da psicossomática, que hoje Uhum. nós temos a neurociência falando sobre isso, epigenética provando tudo isso. Só que nós precisamos honrar essas pessoas que não tinham a tecnologia que nós temos e já observava lá atrás. Uhum. Ok? Olha que sensacional isso. E o que ele observou? Ele observou outra coisa. Toda somatização tem por trás um conflito emocional infantil. Uhum. Isso é fantástico. Olha isso. E por que você está falando isso, Rose? Eu estou falando isso porque eu quero trazer um pouquinho também da minha história. Não é porque nós somos simplesmente o quê? Seres humanos. Seres Não é humanos. porque, né, Rosângela, nós estamos aí já Sim. com muito tempo na área profissional, não é porque nós estamos aqui fazendo live, não é porque temos canal no YouTube, não, deixou de ser humano de forma nenhuma. Nós Uhum. temos os nossos desafios. E mais, nós temos a nossa criança aqui dentro. Sim. Nós temos a nossa criança, como a Luana falou ali, que quer sim fazer birra, que quer Uhum. ficar de piti, Sim. que quer, como diz uma é, terapeuta que eu gosto muito, enfesada. Ela gosta muito de usar essa palavra. Agora, pensa só, o que é enfesada? Fezes Enfesar. dentro. Enfesada. É, vem de fezes, né? Alguém aí conhecia essa palavra? É uma palavra que em algumas regiões não se conhece. Entende? Então, tipo, se eu estou enfesada hoje, Aham. pensa. Eu já ouvi essa expressão. O Rose, a Mayra colocou aí também. Eu me vejo adulta, mas vejo sim atitudes infantis em mim. É normal. Normal, Uhum. normal. Agora, nós precisamos ver o seguinte. Mayra, eu não sei quantos anos Mayra tem, mas só de eu ver aqui a fotinha pequenininha dela, eu posso dizer o seguinte: é uma mulher, não é? Uhum. Inclusive É. até juridicamente, ok? Alguns países consideram 16 anos, outros consideram 18, mas vamos pensar sobre até 36 anos. Linda, não parece, mas é olha lá, maravilhosa. Então, o É. que, que ocorre? 36 anos. Vamos lá, Mai. Pensa comigo. 36. É irmã da Graça, 30... sabia? Irmã da Graça, sei, ué. É. A Graça é a nossa mentora financeira. Graça que nos Sim, ajuda, né? Assim? isso mesmo. É. Então, vem comigo, né, Rosângela? Vamos pensar Sim, aqui. Vamos trazer um contexto de filho que fica muito fácil, né? Mayra tem filho também. É onde que tem. normalmente pega muito, não é assim? Sim, Ou com filho, certeza. ou sobrinho, ou então algum jovem. Às vezes não é um filho biológico, mas você tem um jovem próximo de você. A gente ouve isso toda hora. Ai, não estou aguentando essa geração. Não é assim? Toda Sim. mão eu lido com conflitos assim direto. Eu não aguento isso. Aí lá, 11 anos, entende? Porque conflito de gerações, normal, tranquilo, né? Eu também. Eu, com os meus 15 anos, eu achava que eu ia mudar o mundo. Nariz em pé. Vamos contar um pouquinho da história e vamos mesclando, né? Meu Uhum. pai, um policial vivido, tinha vindo do interior, né? Minha mãe também do interior, como era muito comum naquela época, sabe? Vida
difícil. Eram pessoas resilientes e sentava para poder dar o bom conselho. Eu ali Uhum. na casa dos meus 15, 16 anos, né? Achava que porque estava estudando, sabia um pouquinho mais, que nada, sabia nada da vida. Sabia nada da Uhum. vida, entende? E aí não queria ouvir. Isso faz parte, isso faz parte. Aí com o tempo, não é assim? Com o tempo, Sim. fui aprendendo, fui amadurecendo e fui permitindo fazer o Uhum. quê? Crescer. Aí eu fui tendo autonomia. Uhum. Ok? Eu fui tendo Sim. autonomia, que isso também é importante, por Muito. parte também deles, dos meus pais, não é? Porque se eles também, que é um outro contexto, ficassem, ah, vem cá, filhinha, fica aqui, filhinha, né? Aí, provavelmente, eu iria estar com os meus 54 anos naquela postura de criancinha. Uhum. Não sei se alguém conhece pessoas assim, eu conheço várias. Mas só para finalizar essa parte e te dar a palavra, Rosângela, Mayra, para responder você, o que, que nós precisamos avaliar? Eu estou tendo mais postura infantil ou mais postura adulta, que é o coerente com uma idade como a sua, de 36 anos, como a minha, de 54 anos, aonde nós precisamos tomar decisões, aonde nós não vamos ficar competindo com a birra do filho. Faz sentido, Rosângela? Muito. Hoje eu estava de frente de uma mãe e ela me contando sobre essa birra da filha dela. Aí eu virei para ela e fizemos ali uma reflexão, né? E ela conseguiu perceber que estavam duas crianças brigando uma com a outra. Eram duas crianças. Porque na hora desse momento da birra da criança, ela está no momento que ela precisa ser acolhida. Aí se ela encontra um adulto, né, que a criança precisa da ajuda, da intervenção de adulto. Mas se ela encontra um adulto que fica irritado com aquela birra, aí vão ser duas crianças brigando, porque a criança já está fazendo a birra. Aí a mãe, né, ou o pai tem a postura de brigar, de dar chilique ali também por causa da birra, aí conclui-se o quê? Duas crianças fazendo birra, que na postura adulta nós temos que agir de forma diferente. Por isso que eu gosto muito de fazer a pergunta: quem em mim está agindo agora? Que na hora que eu vou tomar uma atitude, eu faço essa pergunta, eu consigo sair desse lugar infantil. Isso. Eu estava muito cansada semana passada, eu dormi tarde e no outro dia eu tinha um compromisso cedo. Aí eu abri os olhos, acordei e falei assim, não, eu não vou. Aí eu fui e me pergunto, Rosângela, quem em mim tem que sair para trabalhar todos os dias? Quem em mim tem um compromisso a tal horário? É assim, um pulo da cama e bola para frente, adeus sono. Entende, Rose? Rosângela, você falou algo sensacional, que nós, dentro da comunicação não violenta, trabalhamos muito, temos ferramentas extraordinárias e aparentemente tão simples. Uhum, Muitas mulheres que eu atendo que chegam para mim com conflitos com marido, companheiro, filhos, normalmente núcleo familiar e, por vezes, também conflitos nas empresas, com uhum, outras mulheres, com certo. muitas dificuldades.
E Aham. aí, olha, você falou algo que saltou aqui aos meus ouvidos, né? Ah, Cansaço. A palavra uhum. cansaço, ela está sempre em evidência nas bocas das mulheres, ok? Sim. É muito cansaço. Eu já estive muito nesse lugar, muito. Uhum. E eu tenho que vigiar, porque eu sou Sim. focada em tarefas, eu amo o trabalho, Uhum. ok? E aí é a importância também de se autoconhecer, não é? Sim. Tem pessoas que não. Isso aí tem muito a ver com a forma que você funciona, entende? E tá tudo Uhum. certo, não é? Então, pois bem, cansaço, fome, falta de sono, ok? E outras necessidades universais, que são muitas, se elas não forem atendidas, elas Uhum. te levam para um lugar, para uma postura infantil. Sim. Eu vou entrar e sair rápido, porque não é o tema da nossa live, mas conecta. Nós estamos vivenciando uma situação horrorosa, horrorosa, que há muitos anos não se imaginava que iria viver, que é a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Ok? Eu Uhum. tenho acompanhado com profissionais sérios, tenho acompanhado desde o primeiro dia, e, e aí nós temos visto ali, entende? Necessidades não atendidas. Claramente, claramente. Ok? Uhum. Então, veja bem, no meu caso, o cansaço que me leva a agir de maneira infantil. É a No meu Luana que caso. está falando? É a Luana. Você está afirmando, Luana, no meu caso, o cansaço que me leva a agir de maneira infantil. Eu É acho uma que é uma pergunta afirmação. ou é uma afirmação? O que tem acontecido muito, ok? O que tem acontecido muito, não é? Então, ou seja, não, muitas das vezes, vamos aqui entender. Ah, ok, obrigada. Vamos entender o contexto. É óbvio, se você está com criança recém-nascida, não é? Precisamos contextualizar, né, Rosângela? Sim. Se você está com enfermos, ok? É Uhum. claro que você fica com mais sobrecarga. Nós estamos aí ainda, não é? Passando pela pandemia. E é algo muito cansativo, nunca tínhamos experimentado uma situação dessa, não é? Então, isso também trouxe vamos chamar assim, um revertério na vida Uhum. da maioria das pessoas. Quantos que tiveram que mexer completamente na logística da casa? Morava ali num apartamento e, de repente, precisou transformar um quarto num escritório. Uhum. Aí aquele conforto ali daquele quarto, que de repente era até do filho, precisou ser do escritório. Isso, tudo isso gera o quê? Um desconforto. E isso Sim. pode trazer o quê? Cansaço. Uhum. Está entendendo como que uma coisa está conectada com a outra? Sim. Criar E aí, adolescentes, né, Rose? Também tem gente com sim, adolescentes em casa e tá ficando pirada. exato, exatamente. É, muitos jovens também, não é? Que Uhum. nós precisamos entender isso, que estavam ali, vamos pensar em 2 anos, para terminar um curso,
quer seja de graduação, com perspectivas de um futuro, Sim. e de repente, simplesmente, o mundo vira de cabeça para baixo. É. A pergunta que nós precisamos fazer, Rosângela, não é? Luana e queridos que estão aqui. Nós estamos falando para o público relativamente, né, feminino, mas, por favor, homens que estiverem aqui, que for assistir, todos estão incluídos, tá? É só porque é mês da mulher, vocês entendem, né? Então, vamos lá. Cadê as mulheres na sua postura adulta? Cadê? Uhum. Entende? Para É. chegar e falar, olha aqui, olha nos meus olhos. Tá tudo bem. Ainda que o coração esteja ali apertado. Deixa eu te contar. Uhum. Eu já vivenciei tais e tais situações difíceis. Deixa eu te contar minhas guerras. Deixa eu te contar minhas pandemias. E não ter Sim. vergonha disso. Sim. Sensacional, Rose. Não é verdade, Rosângela? Filho, Maravilha. principalmente, eles estão querendo, não é, Rosângela? Eles não estão querendo esse pai e essa mãe que estão vendendo por aí na internet, não. Sabe? Eles querem pai e mãe de verdade. Que chora, Uhum. que fala, olha, foi mal, não dei conta. Eu queria ter feito diferente. Uhum. Eu queria, mas não consegui. Mas sou seu pai, sou sua mãe. Eu estou aqui. Não é assim? Muito profundo, Rose, isso que você está trazendo aqui. Porque a falta de comunicação, né, tem Sim. atingido muitas famílias, né? Então, e a mulher guardando ali tudo, né? Hoje eu conversando com a mamãe, eu vi que ela estava segurando o choro. Quando eu Hum, peguei o lencinho, entreguei na mão dela, falei, pode chorar, não segura o seu choro. Ela desabou, desabou. Porque vai juntando, aquilo fica tudo entalado, porque a gente quer ser lá a Mulher Maravilha, dar conta de tudo. E na realidade somos seres humanos, né, Rose? A gente, sim. nosso filho pode nos ver chorando, o que é que tem, né? Não precisa de chorar escondido, não é verdade? Porque é até E bom aliás, eles até deve. verem, que eles Uhum. precisam de ver que somos seres humanos, sentimos as nossas emoções, né? Temos as emoções, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias e podemos, não precisamos de estarmos ali naquela postura, parecendo que a gente está vestindo uma capa, né? O que normalmente eles não gostam, né? Você ouve isso, eu ouço muito de jovens e também mulheres, não é? Principalmente as mulheres mais jovens, e que trazem seus relatos de por não estarem bem resolvidas com suas mães, não é? E isso Uhum. gera outros problemas, que não é hoje o tema aqui, mas são questões aí de repetição de padrão. E elas trazem muito isso, essa postura, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, essa postura dessa mãe ou dessa mulher, quando ela vem muito carregada, não é? De, de um comportamento infantilizado que está conectado com o passado dela, está Sim, conectado lá e que não foi resolvido, porque nem todos vão dar conta. com Tem uns que vão certeza. resolver, tem outros que não. E não nos cabe fazer nenhum juízo de valor. Apenas aqui nós estamos falando a respeito. Uhum. A importância de estar buscando, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, nós temos tantos meios, não é? Então, busquem ajuda nesse sentido, ok? Porque
dificulta, vai dificultando os relacionamentos, e inclusive depois. Então eu Sim, ouço muito isso. Eu ouço muito isso. Esses relacionamentos, vamos chamar assim, truncados, entendeu? Essa falta de comunicação, esse nó na garganta, não é? Esse choro, como você colocou, que não consegue e que muitas das vezes é com a gente. Rose, Ah, olha o que a Mayra colocou. Vou ler para você, você comenta. Ó. Eu nunca choro perto do meu filho. Eu sinto que vou passar para ele fraqueza. interessante. O, Mayra, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que te leva a pensar que você precisa ser tão forte para o seu filho? Reflete sobre isso. A Oliveira colocou assim, ó, eu também não choro. Não quero que fiquem tristes com a minha tristeza. É tão interessante, né, Rose? A gente Mães salvadoras. permitir, né, que os nossos filhos. Aham. Eu vivi muito isso, né, com os meus pais pela minha idade. Então, de uma outra geração, mamãe chorava escondido. Papai, eu nunca vi papai É. chorando, né? Então, é Uhum. sempre aquele homem ali, aquela força de homem, né? Chegava e tudo, impunha aquela Uhum. presença. Então, o que que eu tenho a dizer? Eu converso com a minha filha, sabe? Eu falo, hoje eu não, mamãe não tá bem, hoje eu não tô bem. Olha que minha filha tem hoje 28 anos, ela me liga, oi mãe, benção, tudo bem? Não, hoje eu não tô bem. Que a gente dá a resposta automática, tudo bem você, né? Fala, não, hoje eu não tô bem. Então, eu acho importante a criança, os filhos, né, seja adolescente, adulto, ter esse contato, saber quando você não está bem. Não é que você vai ficar falando toda hora, tem coisa que não precisa de saber, né, da gente falar. Mas eu vejo assim a importância deles verem, perceberem que somos como eles, somos seres humanos. Nós não somos diferentes, né? Jesus chorou, na verdade, com a morte de Lázaro. Então, assim, a Sim. tristeza faz parte da nossa vida. Não é que a gente vai ficar triste o tempo todo. Ela vem e ela vai embora. Mas por que que o meu filho não pode me ver chorando? E quando ele vê, qual que vai ser a sensação que ele vai ter? Né? Sempre aquela mãe Uhum. forte, aquela fortaleza. E quando você não der conta, como é que você vai esconder isso? E quanto de Uhum. sofrimento você está trazendo para você? Não é verdade? E aonde que você aprendeu? Quem foi que te ensinou? Uhum, Né? Tudo isso nós precisamos pensar aqui, ok? Que mãe não chora, não é? uhum, Que você não pode expressar tristeza, que você não pode expressar medo, que você não pode expressar suas emoções para eles. Bem entendido, né, gente? Nós estamos na postura adulta, todos aqui. Entendemos sim. assim. Então, temos a liberdade de estar falando que uma criança, não é? Com 1 ano, 2 aninhos, não é? Então, você vai ter o cuidado. Você não vai chegar, por exemplo, aos berros, não é? Que a criança vai ficar até assustada. Então, você vai Uhum. ter um cuidado de estar expressando as suas emoções, ok? Mas é saudável. Sempre fui o quê? Ver que você consegue. Para mim está passando rápido. Mas é saudável
que a família, tá? Enquanto você lê, Rosângela, vou falar aqui. É Tá. saudável, gente, que a família, quem está no sistema familiar ali, uns afetem os outros, ok? Afeto. De tudo que eu falar aqui, se vocês guardarem essa palavra, eu já vou ficar tão satisfeita nessa live. Nós precisamos de mais afeto, entende? Sim. As pessoas, e isso a gente está vendo principalmente no dia a dia, nós estamos vendo no mundo, ok? E profissionais, principalmente, da área pediátrica, falando isso. O número, não é, de câncer infantil não é só isso. Cuidado, né? Com que, presta atenção no que eu estou falando, não é só isso. Mas também isso, que tem aumentado por falta de quê? Afeto. Afeto. Ok? Nós fomos feitos assim. Nós não fomos feitos para sermos preenchidos por coisas apenas. É muito mais do que isso, não é? Isso mesmo, Rose. Olha só, a Mayra falou assim, ó, eu na verdade evito chorar perto das pessoas, sempre sinto que o choro é sinal de fraqueza. Sempre fui muito chorona. Quando criança, sempre muito sensível. Foi isso que ela escreveu. Interessante. Você, pelo que ela diz, né? É sensível, mas precisa de uma máscara de fortaleza, né? Não é isso que pelo menos faz sentido? É o que eu estou entendendo? Sim, eu também estou vendo assim. Aí se ela olhar, né? Tem várias dinâmicas, né, Rose? Tem exercícios aí da constelação, Sim, né, que fazem a gente ver lá atrás. Se isso. ela É. olhar lá atrás, Uhum, aí ela vai uhum. ver quem que ela está imitando, quem que comportava E assim. Aí ela vai ter clareza, não é isso? isso. Ó, Mayra, se você desejar, né, que o objetivo aqui da live não é esse, mas caso você queira olhar de uma forma mais profunda, tá? Me manda lá um direct que nós conversamos. Não, podemos até a princípio fazer simplesmente um diagnóstico, às vezes nem precisa, né? Um diagnóstico talvez seja suficiente para um esclarecimento, ok? Para que você possa, não é? Principalmente olhar melhor para as máscaras, para as sombras que todos nós temos, não é? Sim. E vou te falar algo e vou falar para todo mundo. Lé do engano. Se tem alguém que está passando um scanner toda hora, é filho. Não é, Rosângela? Sim. Filho. E desde pequenininho. Eles estão o tempo todo, são esponjinhas, absorvendo. Vai, Pai, absorve tudo. mãe, ou quem está nesse lugar. Então, veja bem, não é? Por isso que é bom resolver isso rápido. Quantos que ficam ali nesse sofrimento, pensando, não, né? Eu estou aqui me resguardando, entende? E sendo que, na verdade, eles percebem. Tudo. Percebem. Sentem, né?
A criança, os filhos, eles sentem e muitas vezes não dão conta de expressar e apresentam comportamentos diferentes. Meu filho está estranho, meu filho está assim, meu filho está assado, mas é porque ele está observando, absorvendo, né? Muitos conflitos, muitas questões e não dão conta de expressar. Aí eles ficam nessa situação. Eu quero aproveitar, gente, para vocês que estão aqui. A Rose é consteladora, né, Rose? Eu fiz constelação com a Rose e é libertador. Para mim foi muito libertador conhecer ali, me ver ali como criança, né? É, ver a postura que eu tinha, o comportamento dos meus pais, né, os comportamentos deles, e ressignificar o que eu consegui ressignificar. Hoje eu estou liberta, né? O campo está aberto para mim porque eu me libertei de várias mágoas, perdoei minha mãe, perdoei meu pai, pedi perdão para eles. E Que isso lindo, é né? libertador, né? Isso é libertador, assim, não tem preço, sabe, Rose? Esse trabalho maravilhoso que você faz como consteladora e tudo mais que você é aí, né? Ah, eu Quem... amo, eu amo. Obrigada, Rosângela. Eu até resolvi, e Ah, todos que estão aqui na live, porque normalmente, né, nós sempre trazemos as nossas coisinhas, né? E tem algo que é tão simples e que nós todos podemos fazer. Eu tenho o hábito de ter fotos espalhadas pela minha casa. Sempre gostei muito de foto na minha família, sabe? uhum, Tios, alguns assim antigos. Eu desde pequenininha eu sempre fui muito acostumada, sabe? A ver fotos. Eu gostava de ficar olhando fotos. E depois, fazendo várias formações aí, eu fui ver até a importância de tudo isso, né? E uhum. aí hoje eu gostaria até de trazer, hoje eu nem trouxe aqui os outros elementos. Eu vou deixar aqui para vocês a gente chama de exercício, ferramenta, enfim, mas algo muito interessante e simples, gente, simples. Como Bert Helling falava, e está aí nos livros dele, o essencial é É simples, é simples. simples. Então, eu trouxe aqui uma foto, que aliás eu só tenho ela, né? Deixa eu tirar aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, tá, Rose, que tem aí. Tá, pode ler. Aqui, ó, tá dando para ver? Ó, essa foto aqui, disse a minha mãe que eu tava mais ou menos com um aninho, tá certo? Então, naquela época, tanto que ela é preta e branca lá, ó. Uhum. Naquela época não tinha como. Foto era um negócio assim, caro, né, Rosângela? Difícil. Então, eu não Sim. tive, assim, muitas fotos igual hoje. Por exemplo, minha filha tem, né? Essa facilidade toda. Então, o que que acontece? Essa daqui é a minha criança, que eu consigo ver, ok? Uhum. Então, eu deixo em cima de um móvel. E aí, o que que eu faço? Toda mão eu passo, eu estou sempre olhando para minha criança. Eu estou sempre sendo lembrada que essa criança, ela está aqui dentro de mim. Ai, Rose, explica melhor. Conversando com uma cliente essa semana. Uhum. Ela falou comigo assim: Ah, Rose, não acredito nada disso. Aí eu fui e falei assim: aqui, pensa num computador. Pensa nos aplicativos. Então, pensa no seu cérebro. Fui levando para ela conseguir ampliar a consciência. Sim. E ela falou interessante porque eu tenho memórias de algumas brincadeiras que eu tenho vontade de brincar agora. Olha isso. Conectou, Conexão. né? Aí conectou. Falei, então, essas memórias que você tem,
é da criança, Uhum. que você foi um dia. Então, quando eu estou com muita vontade de ficar comendo doce, eu já me autoconheço, eu estou na comelância de doce. Aí eu já preciso olhar e falar, Uhum. Rose, o que está acontecendo? O que está Muito pegando? interessante. Eu Falo, aprendi isso com você. Aqui, hoje eu tenho a minha criança, tá vendo? Foto preta e isso, branca também, porque né, na nossa época não tinha foto nossa colorida. época, isso. E desde que eu fiz a constelação com você, eu olho no fundo dos olhos. Gente, eu vejo muita coisa, eu lembro de muita coisa. Sempre gordinha, né, lá? Ah, Amo. linda, linda, linda. E eu vou falar mais aqui. Tem mulheres aqui que precisam ouvir isso. Precisam ouvir isso, Rosângela. Tem mulheres que vão buscar relacionamentos abusivos de forma inconsciente, gente. Tudo é pela via do inconsciente, ok? Por quê? Porque estão querendo alguém para poder cuidar dessa criança. Uhum. Necessidades que não foram atendidas lá atrás, por Sim. diversas razões, e aí vão buscar em estranhos, né? Vamos chamar assim, para que venha cuidar. E essas pessoas não vão dar conta. Elas não vão. Então não adianta. Pode ser o companheiro mais leal possível, entende? Com todo um histórico maravilhoso, mas ele tem a criança dele para resolver. Uhum. Então, olhe para a sua criança. Você fazendo isso, você já vai conseguir verificar várias necessidades suas. E aí você vai estar onde? Na postura adulta. Fantástico, Rose, maravilhoso, muito bom. A Fernanda fala assim, ó, o que acontece na infância não fica na infância, levamos para a vida. Isso mesmo, Fernanda, muito Perfeito, bacana. Fernanda. Parabéns. Tem uma frase, deixa eu ver se ela está por aqui. A criança é minha versão do passado. Uhum, já Eu ouvi não sei essa de quem frase é. mesmo. Não sei de Uhum. quem é. Minha É muito versão do passado. sério, É né, verdade. Rosângela? A Mayra disse que bacana, quero sim, né? Você ofereceu aí para ela Isso, me te procura enviar lá, o. Mayra. Nós vamos conversar, viu? A Luana Pode me gostou procurar. muito da palavra afeto, pôs palavra preciosa. Deixa eu ver aqui quem mais falou. A Luana. Luana falou assim também, ó. Percebo que quando demonstro meus sentimentos aos meus filhos, eles me valorizam mais, me olham com mais carinho. Que lindo, Olha há que essa lindo. conexão, né? Olha, é verdade, né, gente? Não é, Rosângela? Olha, vou falar uma coisa interessante. Eu estava conversando com meu marido ontem, nós estávamos tendo um momento, e um momento filosófico, vamos falar assim. E aí, que ele também trazendo algumas questões, nós temos o escritório juntos, e ele trazendo algumas questões lá de cliente. E aí ele falou, Rose, essa coisa dessas postagens, tem tanta coisa aí, tão falsa, tem muita coisa falsa. Sim, Isso está tão pesado, principalmente para os jovens, né, Rose? E aí eu falei, sim, sim.
isso está muito pesado. É contador nessa área de perícia, então ele bate o olho, muita coisa que ele vê, ele sabe que aquilo não é real, entende? Uhum. Ele vê que aquilo não procede. Ele vê que nós estamos vivenciando uma situação complicadíssima no mundo, não é? Uhum. Então, esse negócio de ficar prometendo, sabe, que eu não quero entrar nisso, mas que em um ano você vai virar bilionário, sabe, esses discursos, essas coisas. Então, assim, o quanto isso, esses enganos, esses engodos, sabe, isso tem também gerado muita aflição em muitos pais, querendo, Ansiedade, né? Também. sim, sim, ansiedade, porque anda junto, né? A É, ansiedade, a aflição, entende? Em querer acelerar o tempo, em querer fazer mais, não é? Para poder proporcionar mais. é E a pergunta verdade. que nós precisamos fazer: e os afetos? Não é? Uhum. Como diz a canção, e os amores? O tempo está passando, né, Rose? E os abraços? É. Como que fica? Ô, Rose, você falando aí, eu estava pensando aqui uma coisa. Eu fiquei na escola durante 34 anos e dezembro de 2020 eu resolvi, né? Entrei num acordo com a escola e graças a Deus me desliguei. Sou muito grata, né, por ter vivido lá esse tempo todo, muito aprendizado, muita experiência, foi muito bom para mim. Agora eu vou te falar uma coisa. Quando você fala nessas promessas milaborantes aí que o povo fala, eu escutei isso quando eu saí. Você vai empreender, você vai ver, você vai ganhar não sei quantos mil por mês e vai ficar bilionária. Eu falei, gente. Aí veio 2021, em plena pandemia, né? E eu tendo que me virar, porque eu falei, agora eu não tenho aquele salário fixo mais, eu não saio para trabalhar todo dia naquele local. Aí eu comecei a trabalhar do meu jeito, do meu tempo, e tô assim até hoje, Rosa. Já veio um ano, já estamos em março, e eu estou assim, fazendo as coisas devagar, com afeto, com amor, com dedicação. Aí eu recebo ali o que está dando para eu honrar meus compromissos financeiros. Não estou gastando mais porque hoje eu tenho que gastar bem menos do que eu posso, do que eu quero, né? E então essa experiência, Rose, é real, é o que eu vivo, não tem nada de milagre não, gente, é um processo, é tudo devagar mesmo, com calma, você tem que ter paciência, né? E o Sim, universo, né? Eu falo universo, mas na minha crença é Deus mesmo. Deus te envia, Deus te dá aquele retorno, sim, sabe? Aquilo que eu estou me dedicando, eu estou recebendo de volta. Mas isso aí que você falou das redes sociais, não tem nada, isso tudo acontece só lá comigo, não aconteceu não. E eu nem busquei isso, que eu não tô, eu estou buscando essa forma gostosa que eu estou fazendo, entendeu? Inclusive tem pessoas aqui agora conosco que eu tive, a Luana, eu estou atendendo, né? Ajudando, ai, contribuindo. que A Fernanda, eu maravilha! conversei hoje, e Ai, tem outras pessoas aqui também. Então, assim, é isso, é essa troca, né? Essa experiência, essa vivência. E tá pronta ali para entregar para o outro, porque eu me vejo aqui eu estou aqui para servir, né? E a gente recebe, não é aquele plantio que você planta, você colhe. Então eu estou vivendo essa fase muito gostosa. É um desafio, né? A gente precisa do dinheiro, claro que a gente precisa.
Mas o dinheiro serve à vida, né? Você que fala, eu já ouvi você falando isso, não é, Rose? Sim, O dinheiro serve à exatamente. vida. Agora, o Isso. E trabalho que não você aceita desaforo. não aceita desaforo. Isso mesmo. É, a gente tem Ai, que tomar gente. muito cuidado, né, Rosângela? É interessante, estou olhando ali o tempo. Você está falando, e eu fiz aqui uma viagem, e que é muito importante nós que já temos essa caminhada, estarmos sempre falando. A história, ela precisa ser repetida, inclusive através da oralidade. Uhum, Justamente para quê? Para que os mais jovens, né? Aqui no caso nós estamos falando principalmente com as mulheres, então para que as mulheres o que se encorajam, sim, cresçam sim. e fiquem na sua postura adulta, não é? E aí quando vier aqueles dias em que, eu quero agora um colinho, eu quero, né, ficar ali como uma criancinha. Ok, vai ali, no meu caso, por exemplo, vou lá e como uma caixa de bis, mas depois eu volto novamente e falo, não compre mais nenhum bis, e volto para minha postura adulta de novo e vamos seguir a vida. Mas o que você Isso está mesmo. colocando é muito sério. Eu me lembro como se fosse ontem, não é? E já se passaram mais de 30 anos. Eu, quando comecei a minha vida profissional, ali aos Uhum. 18 anos, fazendo concurso público, estavam na Polícia Civil, eu fiquei 7 anos, estava começando as mulheres a aceitar mulheres, não é? Nós estamos Uhum. aí no mês das mulheres. Olha para você ver, isso foi ontem. Tá? Sim, Até então, não era permitida a entrada de mulheres em muitos órgãos públicos. E a delegacia de Santa Luzia, eu fui a primeira mulher. Pensa o que é isso. que Mas bacana, Rose. quando eu entrei naquele lugar, eu sinto o cheiro até hoje. Olha a É, memória. né? Uhum. Como é que a coisa Sim. é. Cheiro de criolina, porque é muito próprio, Uhum. né? Onde tem cela, um lugar assim muito, naquela época principalmente, né? Era muito sujo, um lugar muito inóspito. E eu ali, uma jovem, uma menina. Uma menina. Uhum. Pensa aí quem tem filhos aí nessa idade hoje, não é? Então, foi um tempo muito difícil. Eu pegava ônibus, Rosângela, não tinha essa quantidade de ônibus que tem hoje, era um ônibus vermelho, ali na Arão Reis, Eu e eu, lembro. você lembra disso? Eu tinha que chegar Lembro. bem mais cedo, ok? Eu tinha Uhum. que levantar 5 horas da manhã, tá? Minha mãe fazia marmita para mim. Acho importante falar isso daqui, gente, para vocês pensarem, sabe? Que quando a gente está falando assim, a postura adulta, é, ela requer essas resiliências. E isso é Sim, construído. Isso é sim. construído e isso é possível. E isso é muito bom, isso é saudável e tem a bênção de Deus, né? É E verdade. ali eu levava aquela marmita, sabe? Quando era época de calor terrível, quando chegava na delegacia que demorava aquele ônibus balançando, porque não era como esses ônibus de hoje, por vezes a marmita azedava. Uhum. Pois Por é. vezes azedava. Ô, Rose, olha só, tá muito interessante porque essas histórias, né, para essas mães novinhas que estão aqui conosco, né, adquirirem força, coragem,
A Fernanda tá, eu quero, né, da boa noite, bem-vindo aí, o doutor Guilherme tá aí, tem o Trindade, tem vários homens aqui conosco, viu, Rose? É porque não Muito está aparecendo para bem-vindos. mim, viu, gente? Bem-vindo. Vou até escrever aqui. É porque no meu aqui eu não sei o que que aconteceu, mas paralisou, tá? A Deixa eu dar aqui Fer, boa noite para eles. a Gratidão, viu, Fer, gente? Deixa eu pôr. Pode muito falar. obrigada, viu, pela participação de todos vocês que estão aqui e para quem vai assistir a gravação também, sejam muito bem-vindos. A Fernanda fala assim, ó, meu pai me agradava colocando chocolate em cima da TV. Era como um pedido de desculpa, acho. Hoje, quando fico triste, sinto vontade de comer chocolate. Não tinha associado, acho que preciso de constelação. A Rose está aí, ó, para explicar isso. Ai, que interessante, né? Pode ser e talvez não. Precisamos aí conversar, né? Quem sabe? Ai, gente, que legal. Aqui, a minha prima está aqui também, ó. Você já estava aí, Eliana, lá de Pará de Minas. Ah, seja Deixa eu dar. bem-vinda, Elia. Rose, eu tô Aqui, deixa eu. sem o meu horário aqui. Você tem horas aí, Rose? Não sei se quanto tempo nós já estamos na live. 9h15. 1h15. Ó, 1h15. eu acenei aqui para Lia. Agora Bem-vindo. começou a aparecer. O meu tinha paralisado aqui, eu não estava conseguindo Aham. ler. Agora que começou a rodar. Mas as perguntas que surgiram aqui, eu acredito que foram todas respondidas, né? O Uhum. tema, assim, muito agradável, uma live muito gostosa, porque houve interação, né, das pessoas Né? participando com as suas questões, isso é muito Isso. gostoso, que interage, é um bate-papo, né? E Rose, nós vamos encerrar. Eu quero te ouvir aí, que você tem mais alguma coisa para falar? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né, a gente pode responder sim. Eu até anotei aqui, Rosângela, que eu acho interessante nós refletirmos. Eu penso que toda conversa, não é, que nós temos, principalmente Uhum, eu e você, nós gostamos muito desse lugar de sempre ampliar cada vez mais, não é? uhum, E ontem, principalmente, uhum, eu li muita coisa, como eu falei, eu recebi muitas mensagens, e tem uma frase que é do. Eu acho que é assim que é o nome dele, viu, gente? Me perdoe se eu estiver falando errado. Efu Niaki, ou Niaki, que ele fala o seguinte: metade do mundo são mulheres, a outra metade, os filhos delas. Quando esse indivíduo falou isso, provavelmente deve ter sido em função das guerras, não é? E faz muito sentido, porque nós não temos uhum. censo mundial. É fato que tem mais mulheres no mundo, sim, não é? Certo. Porque o número de homens que morrem é bem maior. E, e com esse evento que nós estamos aí presenciando, principalmente, lamentavelmente, não é? Entre Ucrânia e Rússia, e que está se estendendo. Então, Sim. quantos homens também morrendo? Não só homens, Uhum. né? Hoje, por exemplo, tivemos aí a notícia, inclusive, de muitas crianças e por aí vai. Mas eu quero destacar aqui essa frase para que nós possamos já ir finalizando e pensar bem sobre isso, não é? A importância do nosso lugar, Uhum. do nosso lugar. Não estamos excluindo jamais, né? Nós precisamos do todo, do feminino, do masculino. Mas é porque nós estamos hoje dando aqui
a preferência, né, Rosângela? Sim. Ao mês das mulheres. Então, veja bem, essa mulher, ela fica ali, via de regra, aos 9 meses, às vezes um pouco menos, não é? Essa mulher, via de regra, ela amamenta. Essa Uhum. mulher é quem vai permitir esse pai aproximar. Essa mulher é quem vai apresentar para esse filho uma série de valores, de crenças. Então, nós precisamos realmente avaliar. E aí eu quero fazer essa conexão, sim, que eu tenho refletido muito sobre isso, e quando eu estou nos meus momentos de oração, eu penso sobre isso. O Putin, o Zelensky, como foram essas mães? Não é? Como foram esses bebês? Uhum. Como foram essas gestações? Como foram os sistemas familiares deles? Como foi o seu? Como foi o meu? Não é só o nosso, né? Não é só o meu, é de todos nós, né? Porque eu fui criança, meus pais foram crianças, meus avós foram crianças, né? Exatamente. É isso aí. São pessoas, não Uhum. é? De carne, osso, todos nós. Então, Fizemos um pai a frase que eu queria dizer não é sobre mim, é sobre nós, né? ótimo. Acabou, nem combinamos. Excelente, Ai, querida. Excelente, como sempre. Rose, muito obrigada, viu, querida? Obrigada mesmo pela sua presença, sua participação, sua contribuição maravilhosa e generosa aqui conosco. Agradeço a todos que estão aqui presentes até agora com a gente. Agradeço também as pessoas que vão assistir, né? Tá assistindo a gravação. E semana que vem temos mais, né, Rose? Vamos ver, vamos. Com certeza. Eu também te agradeço, Rosângela. É sempre muito bom poder estar aqui conversando com você. E cada um também que esteve aqui com a gente. E sou, assim, admiradora do seu trabalho, né? Eu sei que vai muito além de profissão, de carreira. É uma missão É que Deus te verdade. entregou. Eu sei disso. Então, que E você você continue. também. Você também, né, Rose? Continue. Obrigada, Porque querida. a bênção está sobre você. Viu? Amém, E até a querida. próxima. Obrigada. Sobre Um nós. beijo Até a a todos. próxima, gente. Beijo.